A vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense por 2-1 no Maracanã foi daquelas que deixa lições, ensinamentos para o torcedor minimamente atento. Imaginar que o time, por mais forte que possa ser, por melhores que sejam os jogadores que formem o elenco, vai derrotar todos os adversários com facilidade é uma ilusão. Os jogos tendem a ser difíceis, especialmente em competições eliminatórias como o mata-mata da Copa do Brasil, e é preciso paciência, inteligência e estratégia. E o Flamengo as teve nesses 2-1 de virada, com Bruno Henrique aparecendo no segundo tempo para marcar o gol da vitória. E vamos falar sobre esse jogo. Então, o jogo, como se imaginava, para o Flamengo era um jogo difícil. E ficou mais complicado com o gol que surgiu aos 6 minutos, o gol do Canóbio. Eu vejo esse lance da seguinte maneira, vou deixar bem claro, falei sobre isso inclusive na live depois da partida. Eu nunca marcaria esse tipo de falta. A minha visão de futebol, esse tipo de contato não deveria ser falta. Por outro lado, os árbitros brasileiros, e o Flávio Rodrigues é um deles, marcou quase 40, marcam falta a qualquer contato. Então é muita falta de critério marcar tantas faltinhas e não marcar a falta do Vitor Hugo, aliás, do Vitor Roque, perdão, no Puga, que está em progressão, saltando e é deslocado. Tá? Mas na minha visão não deveria marcar a falta. Como não deveria marcar várias que ele assinalou durante o jogo, essas quase 40. Entenderam? Eu não daria a falta, mas o árbitro que marca tanta falta não pode deixar passar um lance daquele. Ele não teve critério, é isso que eu quero dizer. Mas para mim o erro foi do Puga. O Puga não poderia, dentro da minha visão de futebol, um jogador alto, experiente, já deixar a bola no kick, passar por cima dele e permitir ser deslocado. Como também erra o Fabrício Bruno na origem do lance. Se é para matar a jogada, não mata, a bola quica, sobe e o Puga fica naquela situação ali contra dois adversários, acaba permitindo a sequência da jogada com um gol do uruguaio Canóbio. O jogo ficou mais difícil do que já seria normalmente, por óbvias razões, né? Por que ficou mais difícil? Porque aí o time do Atlético se fechou tremendamente. A posse de bola no primeiro tempo do time paranaense foi de apenas 18%. O time trocou 51 passes contra mais de 400 do Flamengo. Uma diferença de cerca de 8 vezes mais. Ou seja, o Atlético não jogou mais, não quis mais jogar. Ficou com o Vitor Roque na frente do Canóbio, tentando uma escapada ou outra. Em alguns momentos até esses dois jogadores ajudavam a marcar no meio campo, especialmente o Uruguai. E o Flamengo enfrentou ali uma barreira muito grande. É um jogo de paciência. Teve poucas chances, mas aí no segundo tempo, pressionando mais ainda, consegue fazer o seu gol num pênalti marcado com intervenção do VAR. O pênalti aconteceu, do Madison do Arrascaeta. E aí o jogo muda um pouco. O time do Atlético sai um pouco mais para o jogo depois de sofrer o gol de empate, os espaços começam a aparecer e aí o Sampaoli vai muito bem, porque ele coloca em campo o Bruno Henrique justamente nessa fase da partida. E o Bruno Henrique consegue não só fazer o gol de cabeça, mas depois da virada especialmente, ele marcou esse gol com 4 minutos apenas em campo. O Flamengo tem espaço e o Bruno Henrique começa a aparecer mais, fazer jogadas, tem a bola do Luiz Araújo, que surpreendentemente entrou no segundo tempo, não imaginava que ele fosse ser lançado já, faz uma inversão ótima, um lançamento para o Bruno Henrique, e o Christian impede que seria o gol, né? A finalização do Bruno parece que tinha endereço certo por cobertura na saída do goleiro Bento, mas o jogador do Atlético consegue interferir ali na jogada e ela vai para fora, até seria um escanteio que a arbitragem não observou, deu tiro de meta. Então o Flamengo venceu um jogo difícil, gente. Contra o Racing foi 2-1, foi difícil, esse jogo difícil, o Flamengo não vai ficar enfrentando adversários e ganhando com facilidade, especialmente torneios assim, Libertadores, Copa do Brasil, mata-mata, jogo eliminatório, é complicado. Então o torcedor tem que ter maturidade para compreender que por mais que o Flamengo invista e tenha bons jogadores, acontecerão jogos especiais, com grandes vitórias, até por uma margem de gols maior, derrotas vão acontecer, claro, empates e vitórias apertadas. Muitas vitórias serão sofridas, arrancadas ali com dificuldade, especialmente porque não é um time pronto, maduro, é um time ainda em formação,